Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de física, circuitos elétricos, é o seguinte. Na associação da figura abaixo, a DDP, diferença de potencial entre os pontos A e C, é 120 volts. Pergunta do item A é a seguinte: qual a DDP entre A e B, entre os pontos A e B? Para calcular a DDP entre os pontos A e B, o primeiro passo é calcular a resistência total do circuito, depois calcular a corrente total do circuito e, a partir daí, calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, vamos calcular primeiramente a resistência total do circuito. Temos uma associação em paralelo de uma resistência de 1 ohm com outra resistência de 1 ohm. Então, vamos associar essas duas resistências. Então, vamos fazer a representação. Ponto A, a resistência que vai surgir, equivalente das duas em paralelo. Repetimos a de 2 ohms, ponto C, ponto B. Marcamos aqui 2 ohms. Então, são duas resistências em paralelo. Então, o cálculo é o seguinte: resistência equivalente é igual a resistência 1 multiplicado pela resistência 2, dividido pela resistência 1 mais resistência 2. Então, a resistência 1 é de 1 ohm e a resistência 2 também é de 1 ohm. Então, será 1 vezes 1 dividido por 1 mais 1. 1 vezes 1 é 1, 1 mais 1, 2. Então, meio ohm. 1 dividido por 2 ohms é a resistência equivalente. Então, vamos inserir meio ohm. Agora, a resistência total, basta somar essas duas resistências em série. Então, representando a resistência total, ponto A, ponto C, somando 2 mais meio, 2,5. Então, 2,5 é a resistência total do circuito. Entre os pontos A e C, temos 120 volts. Para calcular a corrente total, I igual a U dividido por R. U é DDP, então I é igual a 120 dividido por 2,5. A corrente total do circuito, 48 amperes. Então, sabemos que circula 48 amperes, tanto pela resistência de 2 ohms, quanto pela resistência equivalente de meio ohm. Então, vamos calcular agora a DDP entre os pontos A e B, pela lei de Ohm também. Então, a tensão U entre os pontos A e B é igual à resistência entre os pontos A e B, multiplicado pela corrente que circula sobre essa resistência. Então, a tensão, a DDP entre os pontos A e B, será igual à resistência entre os pontos A e B, é meio, e a corrente que circula entre os pontos A e C é a mesma que circula entre os pontos A e B, ou seja, 48 amperes. Então, 48 vezes meio é igual a 24. Então, a tensão entre os pontos A e B, 24 volts. Essa é a resposta do item A. No item B, qual é a intensidade de corrente elétrica em cada resistência de 1 ohm? Já sabemos a tensão entre os pontos A e B, a diferença de potencial entre os pontos A e B, foi calculado no item A, é igual a 24 volts. Portanto, vamos utilizar novamente a lei de Ohm para calcular a corrente em cada resistência. As resistências são iguais, portanto, o valor encontrado será o mesmo para ambas. Então, I é igual a U dividido por R, que é a lei de Ohm, intensidade de corrente elétrica é igual a diferença de potencial dividido pela resistência elétrica. Então, I é igual a tensão entre os pontos A e B, 24, dividido pela resistência. Então, I é igual a 24 amperes. Então, a corrente é de 24 amperes, tanto na resistência de cima como na resistência de baixo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.